Oi pessoal, hoje eu tô aqui com um livro marcante, tá? É um livro muito interessante, muito conhecido aqui no Brasil, tá? Foi escrito por um irlandês, é um best-seller, tá? Ganhou o prêmio aí de livro do ano, não sei qual ano. Não é um livro antigo não, é um livro relativamente novo. Fala de guerra. A capa dele é listrada. E o nome do autor deste livro é John Boyne, escritor irlandês. Nasceu em Dublin, na Irlanda. Será que vocês vão acertar? Olha, eu vou parar de matar vocês aí de curiosidade. O nome do livro, acredito que todo mundo já tenha sacado, né? É O Menino do Pijama Listrado, John Boyne. Produzido aí pela Companhia das Letras. É a editora aí. Olha, gente, esse livro aqui é fenomenal, tá? Lucas, mas não é uma história verdadeira, não sei o quê. Mas é tocante, cara. Eu li esse livro em 2010. Em 2010 eu tinha o quê? Em 2010 eu tinha 14 para 15 anos de idade. Um professor meu de história chamado Aurélio, não me lembro o sobrenome dele, Aurélio alguma coisa. Ele sugeriu a leitura deste livro aqui. Porque segundo ele nós teríamos que fazer um resumo deste livro e o resumo valia ponto, tá? Esse livro aqui eu gostei bastante. Eu li muito livro quando eu era mais novo, né? Porque os meus professores me obrigavam. Eu não era muito fã de ler, não, tá? Mas todos os livros que os professores mandavam ler, eu lia. De todos os livros, tá? Eu cheguei a ler até o Encontro Marcado, Fernando Sabino, né? Eu li este livro aqui com, 11 para 12 anos de idade, tá? É antigo, aí já tá até marcado, meio sujo, né? Do Fernando Sabino. Eu li este livro quando eu tinha ali os meus 11 para 12 anos de idade. Tá? Li muito livro, verdade é essa, eu li muito livro. Não gostava, tá? Eu lembro bem que eu lia por pura obrigação, mas este livro aqui eu acabei gostando dele e li esse livro aqui, ó, rapidinho, li em um dia, um livro de quase 200 páginas. Será que foi em um dia? Agora eu não me lembro. Acho que foi em um dia. Acho que foi em um dia que eu li este livro aqui. Acabei gostando dele e falei, vou deixar esse livro guardado lá em casa, né? E tem muito livro guardado aqui em casa, gente. Olha isso daqui, olha. É livro pra caramba. Tem muito livro bom aqui. Eu pretendo ler todos esses livros ainda este ano, tá? Olha, eu vou dar início à leitura deste livro aqui. Chega de falar demais, tá? Vamos primeiro analisar a capa do livro. A capa contra a capa do livro. Vamos ver tudo que tem de interessante aqui pra gente ver, tá? Vamos lá. O Menino do Pijama Listrado. A capa, né? Tudo de acordo, olha só. Né? Remete muito, né? A roupa dos presos, né? Os judeus foram aí capturados pelos nazistas. Para quem já viu aquele filme A Vida é Bela, vai compreender bem do que eu estou falando, né? Compreender bem do que eu estou falando. É idêntico. Vamos ver o que está escrito aqui atrás. Um livro maravilhoso, o jornal The Guardian disse. Intenso e perturbador. Pode se tornar uma introdução tão memorável ao tema como O Diário de Anne Frank foi em sua época, USA Today. Um livro tão simples e tão bem escrito que beira a perfeição. The Irish Independent. Mais de 350 mil livros vendidos em todo o mundo. Tradução de Augusto Pacheco Calil. É muito difícil descrever a história de O Menino do Pijama Listrado. Normalmente o texto de orelha traz alguma dica sobre o livro, alguma informação, mas nesse caso acreditamos que isso poderia prejudicar sua leitura e talvez seja melhor realizá-la sem que você saiba nada sobre a trama. Eles querem deixar você curioso. Caso você comece a lê-lo, embarcará em uma jornada ao lado de um garoto de 9 anos chamado Bruno, embora este livro não seja recomendado a garotos de 9 anos. E cedo ou tarde chegará com Bruno a uma cerca. Cercas como essa existem no mundo todo. Esperamos que você nunca se depare com uma delas. Vamos lá, gente. Vamos lá. Menino do Pijama Listrado. John Boyne. Tradução Augusto Pacheco Calil. 24ª reimpressão Companhia das Letras. Para Jamie Lynch. Copyright 2006 por John Boyne. Será que é de 2006? Acho que é isso mesmo, hein? Publicada mediante acordo com a Random House Children's Books, parte do Random House Group Ltd. Agradecimentos por todos os conselhos e comentários inteligentes e por nunca permitir que eu perdesse de vista o foco da história. Agradeço muito a David Ficklin
Bella Pearson e Linda Sargent. E por apoiar este trabalho desde o início, agradeço como sempre ao meu agente Simon Turing. Obrigado também à minha velha amiga Janet Jenkins, pelo seu grande estímulo após ler um dos primeiros rascunhos. Capítulo 1, hein, minha gente? Capítulo 1. Bruno faz uma descoberta. Certa tarde, quando Bruno chegou em casa vindo da escola, surpreendeu-se ao ver Maria, a governanta da família, que sempre mantinha a cabeça abaixada e jamais levantava os olhos do tapete, de pé no seu quarto, tirando todos os seus pertences do guarda-roupa e arrumando-os dentro de 4 caixotes de madeira, até mesmo aquelas coisas que ele escondera no fundo e que pertenciam somente a ele e não eram da conta de mais ninguém. O que você está fazendo? Ele perguntou tão educadamente quanto pôde, pois, embora não estivesse contente por chegar em casa e descobrir alguém remexendo nas suas coisas, sua mãe sempre lhe dissera para tratar Maria com respeito e não simplesmente imitar a maneira com que seu pai a tratava. Tire as mãos das minhas coisas. Maria sacudiu a cabeça e apontou para a escada atrás dele, onde a mãe de Bruno acabara de aparecer. Era uma mulher alta, de longos cabelos ruivos, presos numa espécie de rede atrás da cabeça. Ela estava retorcendo as mãos em sinal de nervosismo, como se houvesse algo que ela não quisesse falar ou alguma coisa em que não quisesse acreditar. Mãe, disse Bruno, marchando em direção a ela. O que está acontecendo? Por que Maria está mexendo nas minhas coisas? Ela está fazendo suas malas, a mãe explicou. Fazendo as minhas malas? Ele perguntou, repassando rapidamente os eventos dos últimos dias para avaliar se fora um mau menino ou se disseram em voz alta as palavras que ele sabia não poder dizer e por isso estava sendo mandado embora. Mas não conseguiu pensar em nada que justificasse tal pensamento. Na verdade, durante os últimos dias, ele se comportara de maneira perfeitamente decente com todos e não conseguia se lembrar de ter criado nenhuma confusão. Por quê? Ele perguntou então. O que eu fiz? A mãe já havia entrado em seu próprio quarto a essa altura, mas Lars, o mordomo, estava lá fazendo as malas dela também. Ela suspirou e jogou as mãos para o ar em sinal de frustração antes de marchar de volta à escada, seguida por Bruno, que não ia deixar o assunto morrer sem uma explicação satisfatória. Mãe, ele insistiu, o que está havendo? Estamos de mudança? Venha comigo até o andar de baixo, disse ela, levando-o até a ampla sala de jantar, onde o Fúria estivera para comer com eles na semana anterior. Conversaremos lá embaixo. Bruno desceu as escadas correndo e até a ultrapassou na descida, de maneira que já estava esperando pela mãe na sala de jantar quando ela chegou. Ele observou-a sem dizer nada por um momento e pensou consigo que ela não devia ter aplicado corretamente a maquiagem naquela manhã, pois as órbitas dos olhos estavam mais avermelhadas do que de costume, como seus próprios olhos ficavam quando ele criava confusão e se mentia em encrenca e acabava chorando. Veja, Bruno, não há motivo para se preocupar, disse a mãe sentando-se na cadeira na qual se sentara a bela mulher loira que viera jantar acompanhando Fúria e que acenara para ele quando o pai fechou a porta. Na verdade, acho que será uma grande aventura. Que aventura? Ele perguntou. Estão me mandando embora? Não, não é apenas você, ela disse, parecendo que ia abrir um sorriso momentâneo, mas mudando de ideia. Todos nós vamos embora. Seu pai e eu, Gretel e você, todos os 4. Bruno pensou a respeito e franziu o senho. Não o incomodava em especial se Gretel fosse mandada embora, porque ela era um caso perdido e só o metia em encrencas. Mas parecia um pouco injusto que todos tivessem que acompanhá-la. Mas para onde? Ele perguntou. Aonde vamos exatamente? Por que não podemos ficar aqui? É o trabalho do seu pai, explicou a mãe. Sabe como isso é importante, não sabe? Sim, é claro, disse Bruno, acenando com a cabeça, pois sempre havia na casa muitos visitantes. Homens em uniformes fantásticos, mulheres com máquinas de escrever, das quais ele deveria manter longe as mãos sujas, e eram todos sempre muito educados com o pai e diziam que ele era um homem para ser observado e que o Fúria tinha grandes planos para ele. Bem, às vezes, quando uma pessoa é muito importante, prosseguiu a mãe, o homem que o emprega lhe pede que vá a outro lugar, porque lá há um trabalho muito especial que precisa ser feito. Que tipo de trabalho? Perguntou Bruno, porque se fosse honesto consigo mesmo, e ele sempre tentava ser, teria de admitir que não sabia ao certo qual era o trabalho do pai. Na escola todos conversavam um dia sobre seus pais, e Carl dissera que seu pai era quitandeiro, o que Bruno sabia ser verdade, porque o homem cuidava da quitanda no centro da cidade.
E Daniel dissera que seu pai era professor, o que Bruno sabia ser verdade, porque o homem ensinava aos meninos maiores dos quais era sempre melhor manter distância. E Martin dissera que seu pai era chefe de cozinha, o que Bruno sabia ser verdade, porque nas vezes em que o homem vinha buscar Martin na escola, sempre vestia bata branca e avental xadrez, como se tivesse acabado de deixar a cozinha. Mas quando perguntaram a Bruno o que seu pai fazia, ele abriu a boca para dizer-lhes, e então percebeu que ele próprio não sabia. Só era capaz de dizer que seu pai era um homem para ser observado e que o Fúria tinha grandes planos para ele. Ah, e que ele também tinha um uniforme fantástico. É um trabalho muito importante, disse a mãe, hesitando por um momento. Um trabalho que precisa ser feito por um homem muito especial. Você consegue entender isso, não é? E todos nós temos que ir também? Indagou Bruno. Claro que sim, disse a mãe. Você não gostaria que seu pai fosse até o novo trabalho e se sentisse solitário lá, gostaria? Acho que não, disse Bruno. Papai sentiria muito a nossa falta se não fôssemos com ele, ela acrescentou. De quem ele sentiria mais saudade? Perguntou Bruno. De mim ou de Gretel? Ele teria saudade de ambos igualmente, disse a mãe, que era partidária da opinião de não escolher favoritos, o que Bruno respeitava, especialmente porque sabia que, na verdade, era ele o favorito dela. Mas e quanto à nossa casa? Perguntou Bruno. Quem vai cuidar dela enquanto estivermos longe? A mãe suspirou e olhou o quarto ao redor como se nunca mais fosse vê-lo novamente. Era uma casa muito bonita e tinha ao todo 5 andares, se incluirmos o porão onde o cozinheiro preparava toda a comida e Maria e Lars sentavam-se à mesa discutindo um com o outro e chamando-se de nomes que não se deviam empregar. E se considerássemos o pequeno quarto no topo da casa, que tinha as janelas oblíquas, através das quais Bruno conseguia ver até o outro lado de Berlim, se ficasse na ponta dos pés e segurasse firme no parapeito. Teremos que fechar a casa por enquanto, disse a mãe, mas voltaremos algum dia. Mas e quanto ao cozinheiro? Perguntou Bruno. E Lars? E Maria? Eles não vão ficar morando aqui na casa? Eles vêm conosco, explicou a mãe. Mas agora basta de perguntas. Talvez seja melhor você subir e ajudar Maria a fazer as malas. Bruno levantou-se da cadeira, mas não foi a lugar nenhum. Havia apenas mais algumas perguntas que ele precisava fazer antes que pudesse deixar o assunto de lado. É muito longe? Ele perguntou. O emprego novo, quero dizer, fica a mais de 1 quilômetro de distância? Oh, céus, disse a mãe, rindo, embora fosse uma risada estranha, porque ela não parecia feliz. E se virou como se não quisesse que Bruno visse seu rosto. Sim, Bruno, disse ela. Fica a mais de 1 quilômetro de distância. Bem mais que isso, na verdade. Os olhos de Bruno se arregalaram e a boca fez o formato de um O. Ele sentiu os braços pendendo, estendidos ao seu lado, como costumavam ficar quando alguma coisa o surpreendia. Você não quer dizer que iremos deixar Berlim, não é? Ele perguntou sem fôlego, esforçando-se para proferir as palavras. Temo que sim, disse a mãe acenando tristemente com a cabeça. O trabalho de seu pai é... Mas e quanto à escola? Disse Bruno, interrompendo-a, algo que ele sabia que não podia fazer, mas que pensou ser perdoável naquela ocasião. E quanto a Corey, Daniel e Martin? Como eles saberão onde eu estarei quando quisermos fazer alguma coisa juntos? Você terá que se despedir dos seus amigos por enquanto, disse a mãe. Mas estou certa de que você os verá novamente com o tempo. E não interrompa sua mãe quando ela estiver falando, por favor, acrescentou, pois apesar das notícias estranhas e desagradáveis, de certo não havia necessidade de Bruno quebrar as regras de boa educação que lhe foram ensinadas. Despedir-me deles? Ele perguntou, encarando-a com surpresa. Despedir-me deles? Repetiu, cuspindo as palavras como se a boca estivesse cheia de bolachas que ele mastigara, mas ainda não engolira. Despedir-me de Carl e Daniel e Martin? Prosseguiu Bruno, a voz se aproximando perigosamente do grito, o que não era permitido dentro de casa. Mas eles são os 3 melhores amigos da minha vida toda. Ah, você fará novas amizades? Disse a mãe, acenando com a mão no ar, como se dispensasse o assunto, supondo que para um menino fazer 3 grandes amizades para a vida toda fosse coisa fácil. Mas nós tínhamos planos, protestou ele. Planos? Perguntou a mãe, erguendo uma sobrancelha. Que tipo de planos? Bem, eu não posso entregar o jogo, disse Bruno, que não podia revelar a natureza exata dos planos, os quais incluíam criar muita confusão, especialmente dentro de algumas semanas, quando a escola fechasse para as férias de verão e eles não precisassem mais passar todo o tempo apenas fazendo os planos, mas pudessem finalmente colocá-los em prática. Sinto muito, Bruno, disse a mãe, mas os seus planos terão que esperar. Não há escolha quanto a isso. Mas, mãe, já chega, Bruno, disse ela agora ríspida, se levantando para indicar-lhe que tinha falado sério quando disse que já bastava.
Francamente, na semana passada você estava reclamando do quanto as coisas mudaram por aqui nestes últimos tempos. Bem, eu não gosto dessa história de apagar todas as luzes quando chega a noite, admitiu ele. Todos têm que fazer isso, disse a mãe. É para a nossa segurança e quem sabe talvez seja menos perigoso se nos mudarmos daqui. Agora eu quero que você suba as escadas e vá ajudar a Maria a arrumar suas malas. Não temos tanto tempo quanto gostaríamos para fazer os preparativos graças a certas pessoas. Bruno acenou e saiu cabisbaixo, sabendo que certas pessoas era uma expressão que os adultos usavam para pai e que ele próprio não podia usar. Ele foi vagarosamente até as escadas, segurando o corrimão com uma das mãos, e se perguntou se a casa nova, onde seria o novo trabalho, tinha um corrimão tão bom de escorregar quanto aquela, pois o corrimão daquela casa vinha desde o andar mais alto, começava do lado de fora do pequeno quarto, onde, se ele ficasse na ponta dos pés e segurasse firme no parapeito da janela, era possível ver até o outro lado de Berlim, até o piso térreo, bem diante das duas enormes portas de carvalho. E o que Bruno mais gostava de fazer era subir a bordo do corrimão no andar de cima e escorregar pela casa toda, fazendo barulho de vento ao longo do caminho. Descia do andar de cima até o próximo, onde estavam o quarto do pai e da mãe e o grande banheiro, e onde ele não deveria ficar de maneira nenhuma. Descia até o próximo andar, onde ficava o seu próprio quarto e o de Gretel, e o banheiro menor, que ele deveria utilizar com frequência maior do que de fato fazia. Descia até o térreo, onde caía do final do corrimão e tinha de aterrissar equilibrado nos dois pés, ou então perdia 5 pontos e tinha de começar tudo outra vez. O corrimão era a melhor coisa da casa, além do fato de vovô e vovó morarem tão perto. E quando pensou nisso, ele se perguntou se eles também viriam até o emprego novo e acreditou que sim, pois seria impossível deixá-los para trás. Ninguém precisava muito de Gretel, porque ela era um caso perdido. Seria bem mais fácil se ela ficasse para tomar conta da casa. Mas vovô e vovó, aí já era outra história. Bruno subiu devagar as escadas até seu quarto. Porém, antes de entrar, olhou para trás e para baixo na direção do piso térreo e viu a mãe entrando no escritório do pai, que dava de frente para a sala de jantar, e onde era proibido entrar em todos os momentos sem exceção, e escutou-a falando alto com ele, até que o pai falou mais alto do que a mãe era capaz, e isso terminou com a conversa entre eles. Então a porta do escritório se fechou, e como Bruno não conseguiu mais ouvir nada, pensou que seria boa ideia voltar ao seu quarto e assumir a tarefa de fazer as malas, porque senão Maria era capaz de retirar todos os seus pertences do guarda-roupa sem o devido cuidado e consideração, até mesmo as coisas que ele escondera no fundo e que pertenciam somente a ele não eram da conta de mais ninguém. A Casa Nova, capítulo 2. Quando Bruno viu a Casa Nova pela primeira vez, seus olhos se arregalaram, a boca fez o formato de um O e os braços penderam estendiosos ao lado do corpo novamente. Tudo nela parecia ser o oposto da casa antiga e ele não podia acreditar que eles iriam de fato morar lá. A casa de Berlim ficava numa rua calma, ao longo da qual havia mais um punhado de casas grandes como a dele, e era sempre agradável olhar para elas, porque eram quase iguais à sua própria, mas não exatamente, e nelas moravam outros meninos com quem ele brincava, se fossem amigos, ou de quem mantinha distância, se fossem encrenca. A casa nova, no entanto, ficava isolada num lugar vazio e desolado, e não havia nenhuma outra casa à vista, o que significava que não haveria outras famílias por perto, nem meninos com quem brincar, fossem amigos ou fossem encrenca. A casa de Berlim era enorme, e mesmo tendo morado lá durante 9 anos, ele sempre conseguiu encontrar novos cantos e passagens que ainda não tinha explorado inteiramente. Havia até mesmo cômodos, como o escritório do pai, onde era proibido entrar em todos os momentos, sem exceção, nos quais ele estivera apenas uma ou outra vez. A casa nova, contudo, tinha só 3 andares, o andar de cima, onde ficavam todos os 3 quartos, e um único banheiro, o andar térreo, com a cozinha, a sala de jantar e um escritório novo para o pai, que ele presumia apresentar as mesmas restrições do antigo, e o porão, onde dormiam os criados. À volta toda da casa antiga de Berlim, havia outras ruas com casas grandes, e ao se chegar ao centro da cidade, havia sempre gente caminhando e parando para conversar umas com as outras, ou correndo e dizendo que não tinham tempo para parar hoje não quando havia 101 coisas a se fazer. Eram lojas com lustrosas fachadas comerciais e bancas de frutas e legumes repletas de bandejas em que se erguiam pilhas altas de repolhos, cenouras, couves, flores e milho. Algumas transbordavam de alho poró e cogumelos, nabos e couves de bruxelas. Outras estavam cheias de alface e feijões verdes, abobrinhas e pastinacas. Às vezes ele se divertia ficando bem na frente dessas bancas, cerrando os olhos e respirando seus aromas, sentindo a cabeça rodopiar com os cheiros misturados da doçura e da vida. Mas ao redor da casa nova não havia outras ruas, ninguém caminhando por lá ou correndo por ali, e certamente nada de lojas nem de bancas de frutas e legumes. Quando fechava os olhos, tudo ao seu redor parecia simplesmente vazio e frio, como se ele estivesse no lugar mais solitário do mundo, no meio de lugar nenhum. Em Berlim havia mesas postas na rua e de vez em quando, ao caminhar para casa vindo da escola com Carl, Daniel e Martin, via homens e mulheres sentados nessas mesas bebendo refrescos espumantes e rindo alto. As pessoas sentadas naquelas mesas deviam ser muito mais
muito engraçadas, ele costumava pensar, porque não importava o que dissessem, alguém sempre ria. Porém, havia algo a respeito da casa nova que fazia Bruno pensar que ninguém jamais ria por lá, que não havia motivo para riso e nada com que se alegrar. Acho que isso foi uma má ideia, disse Bruno algumas horas depois de terem chegado, enquanto Maria estava desfazendo suas malas no andar de cima. Maria não era a única criada na casa, inclusive. Havia outras 3, bastante magras e que só se comunicavam por meio de sussurros. Havia também um velho que, segundo lhe disseram, deveria preparar-lhes os legumes todo dia e servi-los à mesa, e cujo semblante era sempre infeliz, mas também um pouco bravo. Não temos o luxo de achar coisa alguma, disse a mãe, abrindo a caixa que continha um jogo de 64 taças com o qual o vovô e a vovó a haviam presenteado por ocasião do casamento com o pai. Há pessoas que tomam todas as decisões em nosso nome. Bruno não sabia o que ela queria dizer com isso e fingiu que a mãe não dissera nada. Acho que isso foi uma má ideia, ele repetiu. Acho que o melhor a fazer seria esquecer tudo isto e simplesmente voltar para casa. Podemos considerar que valeu como experiência, acrescentou ele, frase que aprendera recentemente e que estava determinada a empregar com a maior frequência possível. A mãe sorriu e depositou os copos cuidadosamente sobre a mesa. Tenho mais uma frase para você aprender, ela disse. É a seguinte: temos que procurar fazer o melhor de uma situação ruim. Bem, eu não sei se temos isso, disse Bruno. Acho que você devia dizer ao papai que você mudou de ideia e que, bem, se tivermos de ficar aqui pelo resto do dia e jantar aqui esta noite e dormir aqui, já que estamos cansados da viagem, então tudo bem, mas seria melhor levantar bem cedo amanhã, se quisermos chegar a Berlim antes da hora do chá. A sua mãe suspirou. Bruno, por que você não sobe logo e vai ajudar a Maria a desfazer suas malas? Ela perguntou. Mas não faz sentido desfazer as malas se nós só vamos... Bruno, vá logo, por favor, disse ela ríspida, pois aparentemente não havia problema se ela o interrompesse, embora na situação contrária não funcionasse assim. Estamos aqui, já chegamos, e este será nosso lar durante o futuro previsível e é melhor que tentemos aproveitar o que for possível. Está entendendo? Ele não sabia o que queria dizer futuro previsível e disse isto a ela. Significa que é aqui que nós moramos agora, Bruno, disse a mãe, e chega deste assunto. Bruno sentiu uma dor na barriga e percebeu algo crescendo dentro dele. Alguma coisa que, quando conseguisse sair das maiores profundezas de dentro dele até o mundo exterior, o faria gritar e berrar que tudo aquilo era errado e injusto e um grande engano pelo qual alguém haveria de pagar algum dia, ou, em vez disso, simplesmente o faria desmanchar-se em lágrimas. Ele não conseguia compreender como tudo acontecera. Num dia, ele estava perfeitamente alegre, brincando em casa com os 3 melhores amigos da vida toda, escorregando pelos corrimãos, tentando ver toda a cidade de Berlim da ponta dos pés. E agora estava encalhado nesta casa fria e desagradável, com 3 criadas sussurrantes e um servente que era a um só tempo infeliz e bravo, onde ninguém parecia ser capaz de rir novamente. Bruno, quero que suba e desfaça as malas e quero que vá agora, disse a mãe numa voz pouco amigável, e ele sabia que ela estava falando sério, então deu meia volta e marchou para o outro lado sem dizer mais nenhuma palavra. Ele sentia as lágrimas brotando sob seus olhos, mas estava determinado a não deixá-las aparecer. Bruno subiu as escadas e virou-se lentamente numa volta completa na esperança de encontrar uma pequena porta ou cubículo que pudesse afinal ser explorado decentemente, mas não havia nada. Naquele piso havia apenas 4 portas, 2 de cada lado, de frente umas para as outras. A porta do seu quarto, a porta do quarto de Gretel, a porta do quarto da mãe e do pai e a porta do banheiro. Aqui não é minha casa e nunca vai ser, ele murmurou enquanto atravessava a sua própria porta para encontrar todas as suas roupas espalhadas sobre a cama e as caixas de brinquedos e livros ainda fechadas. Era óbvio que Maria não tinha estabelecido suas prioridades direito. Mamãe mandou eu ajudar, ele disse baixinho, e Maria acenou e apontou para uma sacola grande contendo todas as suas meias e cuecas e camisetas. Se você separar tudo isto, pode colocar no baú de gavetas bem ali, ela disse, apontando para um baú grosseiro que ficava do outro lado do quarto, junto a um espelho coberto de pó. Bruno suspirou e abriu a sacola. Estava cheia até a boca com as suas cuecas, e ele queria apenas rastejar para dentro dela e torcer para que, quando tornasse a rastejar para fora, ele acordasse e estivesse em casa novamente. O que você acha de tudo isso, Maria? Ele perguntou após um longo silêncio, pois sempre gostara de Maria e a considerava um membro da família, embora o pai dissesse que ela era apenas uma criada e muito bem paga por sinal. Tudo isso o quê? Perguntou ela. Isso, disse ele como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Vir a um lugar como este, não acha que cometemos um grave engano? Isso não cabe a mim dizer, senhor Bruno, disse Maria. Sua mãe já lhe explicou sobre o trabalho de seu pai e... Ah, eu já cansei de ouvir sobre o trabalho do meu pai, disse Bruno interrompendo-a. É só disso que se fala, se é que você não sabe. O trabalho do papai, isso e aquilo. Bem, se o trabalho do meu pai significa que temos de mudar da nossa casa para longe do corrimão escorregador e dos meus 3 melhores amigos, então acho que meu pai devia pensar 2 vezes a respeito do trabalho dele, não acha?
Neste exato momento houve um ranger no corredor do lado de fora e Bruno viu a porta do quarto da mãe e do pai se abrir, deixando uma pequena fresta à vista. Ele congelou, incapaz de se mover por um momento. A mãe ainda estava no andar de baixo, o que significava que o pai estava lá dentro e era bem capaz que tivesse escutado tudo que Bruno acabara de dizer. Ele observou a porta, mal ousando respirar, imaginando se o pai sairia de lá e o levaria para baixo para uma conversa séria. A porta se abriu mais e Bruno deu um passo atrás conforme apareceu uma figura, porém não era o pai. Era um homem bem mais jovem e também mais baixo que o pai, embora usasse um tipo de uniforme igual, mas sem o mesmo número de condecorações, aliás. Ele parecia muito sério e o cap estava bem preso à cabeça. Ao redor das têmporas, Bruno viu que seu cabelo era bem loiro, num tom de amarelo quase sobrenatural. Ele trazia uma caixa nas mãos e caminhava em direção à escada, no entanto parou por um instante quando viu Bruno ali o observando. Ele mediu o garoto de cima a baixo, como se jamais tivesse visto uma criança antes e não soubesse ao certo o que fazer com uma. Se devia comê-la, ignorá-la ou chutá-la escada abaixo. Em vez disso, assinou brevemente com a cabeça e seguiu seu caminho. Quem era esse? Perguntou Bruno. O jovem parecera tão sério e ocupado que ele presumiu ser uma pessoa de grande importância. Creio que era um dos soldados de seu pai, disse Maria, que ficara bem ereta quando o jovem apareceu e mantivera as mãos diante de si, como numa prece. Ela voltara os olhos para o chão em vez de olhar para o seu rosto, como se temesse ser transformada em pedra se olhasse diretamente para ele, e só relaxou quando o jovem se foi. Nós vamos conhecê-los com o tempo. Acho que não gostei dele, disse Bruno. Ele era sério demais. Seu pai também é muito sério, disse Maria. Sim, mas ele é o papai, explicou Bruno. Pais devem ser sérios, não importa se são quitandeiros ou professores ou chefes de cozinha ou comandantes, disse ele relacionando todas as profissões que sabia ser exercidas por pais decentes e respeitáveis e em cujos títulos pensara 1000 vezes. E não acho que aquele homem se parecia com o pai, embora ele fosse muito sério, não há dúvidas disso. Bem, eles têm empregos muito sérios, disse Maria com um suspiro, ou ao menos é o que eles pensam, mas se eu fosse você ficaria longe dos soldados. Parece que não há outra coisa a se fazer por aqui além disso, disse Bruno triste. Acho que não haverá sequer outras crianças com quem brincar além de Gretel e que graça a nisso, afinal de contas, ela é um caso perdido. Ele sentiu como se fosse chorar novamente, mas se conteve, pois não queria parecer um bebê na frente de Maria. Olhou ao redor do quarto sem erguer completamente os olhos do chão, tentando ver se havia algo de interessante para ser achado. Não havia, ou não parecia haver, mas então uma coisa lhe chamou a atenção. No canto do quarto, que ficava de frente para a porta, havia uma janela no teto que descia pela parede, um pouco como aquela no andar de cima da casa de Berlim, ainda que não tão alta. Bruno observou-a e pensou que poderia ver o lado de fora, sem mesmo ter que ficar nas pontas dos pés. Ele caminhou lentamente da direção da janela, na esperança de que fosse possível ver todo o caminho de volta até Berlim, e a sua casa, e as ruas ao redor, e as mesas onde as pessoas se sentavam e bebiam os refrescos espumantes e contavam histórias hilariantes umas às outras. Andou devagar porque não queria se decepcionar, mas era apenas o quarto de um menino pequeno e não havia muito espaço para caminhar até chegar à janela. Bruno pôs o rosto junto ao vidro e olhou o que estava do lado de fora. E desta vez, quando seus olhos se arregalaram e a boca fez o formato de um O, as mãos ficaram bem juntas ao corpo porque havia algo que o fez se sentir muito inseguro e com frio. Capítulo 3. O caso perdido. Bruno estava certo de que teria feito muito mais sentido se eles tivessem deixado Gretel para trás em Berlim para cuidar da casa, porque ela era só encrenca. Na verdade, ele já a ouvira sendo descrita como encrenca desde o primeiro dia. Gretel era 3 anos mais velha do que Bruno e fizera questão de deixar claro, desde que ele conseguia se lembrar, que, quanto aos assuntos do mundo, especialmente os eventos do mundo que diziam respeito a eles dois, ela estava no comando. Bruno não gostava de admitir que tinha um pouco de medo dela, mas se fosse honesto consigo mesmo, e ele sempre tentava ser, teria de reconhecê-lo. Gretel tinha hábitos desagradáveis, como era de se esperar das irmãs. Ela passava muito tempo no banheiro durante as manhãs, por exemplo, e não parecia se importar que Bruno ficasse do lado de fora, pulando ora de um pé, ora do outro, desesperado para usar o banheiro. A irmã tinha uma grande coleção de bonecas dispostas em prateleiras ao redor do quarto, que observavam Bruno quando ele entrava e o seguiam por lá, registrando tudo o que ele fazia. O menino tinha certeza de que, se fosse explorar o quarto da irmã enquanto ele estivesse fora de casa, as bonecas lhe contariam tudo o que ele tivesse feito. Ela tinha também algumas amigas bastante desagradáveis, que pareciam achar muito inteligente fazer gracinhas a respeito dele, algo que Bruno jamais faria se fosse 3 anos mais velho do que ela. Todas as amigas desagradáveis de Gretel, acima de qualquer coisa, pareciam se deliciar em atormentá-lo, dizendo-lhe coisas inapropriadas sempre que a mãe ou Maria não estavam por perto. O Bruno não tem 9 anos, mas apenas 6, dizia uma monstrenga em especial, repetindo de novo e de novo uma voz cantarolante, dançando e cutucando-o entre as costelas.
Não tenho 6 anos, tenho 9. Ele protestava tentando escapar. Então por que você é tão pequeno? Indagava o monstro. Todos os outros meninos de 9 anos são maiores que você. Isso era verdade. E também um assunto muito delicado para Bruno. O fato de ele não ser tão alto quanto qualquer outro menino de sua classe era fonte de constantes aborrecimentos. Na verdade, ele batia na altura dos ombros dos outros meninos. Quando caminhava pelas ruas com Carl, Daniel e Martin, as pessoas às vezes o tomavam pelo irmão mais novo de algum deles, mas na verdade era o segundo mais velho. Então você deve ter apenas 6 anos, insistia a monstrenga, e Bruno saiu correndo para fazer seus exercícios de alongamento, torcendo para no dia seguinte acordar uns 30 ou 40 centímetros mais alto. O lado bom de não estar mais em Berlim era que nenhuma delas estaria por perto para atormentá-lo. Talvez se fossem obrigados a ficar na casa nova por algum tempo, quem sabe até um mês, quando retornassem à casa antiga, ele já tivesse crescido bastante, então eles não poderiam mais maltratá-lo. Elas não poderiam mais maltratá-lo. Era algo a se pensar, afinal, se ele pretendia seguir a recomendação da mãe e fazer o melhor de uma situação ruim. Bruno correu até o quarto de Gretel sem bater na porta e a descobriu dispondo a civilização de bonecas nas muitas prateleiras pelo quarto. O que está fazendo aqui? Ela gritou, dando meia volta. Não sabe se deve entrar no quarto de uma dama sem antes bater na porta? É claro que você não trouxe todas as suas bonecas para cá, não? Perguntou Bruno, que desenvolvera o hábito de ignorar a maioria das perguntas da irmã e fazer suas próprias perguntas em vez de responder às dela. Claro que trouxe, ela respondeu. Pensou que eu as deixaria em casa? Ora, pode levar semanas até que voltemos para lá. Semanas? Disse Bruno, parecendo desapontado, mas secretamente satisfeito, pois já se resignaram com a ideia de passar um mês ali. Acha mesmo que levará tanto tempo? Bem, eu perguntei ao papai e ele disse que ficaremos aqui pelo futuro previsível. Mas o que é o futuro previsível exatamente? Perguntou Bruno sentado na lateral da cama dela. Quer dizer daqui a semanas, disse Gretel com um aceno inteligente de cabeça. Talvez até mesmo 3 semanas. Então não é tão mal, disse Bruno. Desde que seja apenas pelo futuro previsível e não chegue a completar um mês. Eu detesto aqui. Gretel olhou para o irmão mais novo e descobriu-se concordando com ele para variar. Sei o que quer dizer, disse ela. Aqui não é muito agradável, não é? É horrível, disse Bruno. De fato é, disse Gretel, reconhecendo a observação do irmão. Agora está horrível, mas depois que dermos um jeito na casa, provavelmente não será mais tão ruim. Eu ouvi o papai dizer que quem quer que tenha morado aqui em Haja Vista perdeu o emprego bem rápido e não teve tempo de ajeitar o lugar para nós. Haja Vista? Perguntou Bruno. O que é um Haja Vista? Não é um Haja Vista, Bruno, disse Gretel no suspiro. É só Haja Vista. Bem, e o que é Haja Vista, afinal? Repetiu ele. Haja Vista o quê? É o nome da casa, explicou Gretel. Haja vista. Bruno parou para pensar a respeito disso. Ele não vira nenhuma placa do lado de fora informando qual era o nome do lugar, nem havia nada escrito na porta da frente. Sua própria casa em Berlim não tinha nome, era apenas chamada de número 4. Mas o que isso quer dizer? Perguntou ele exasperado. Haja vista por quê? Haja vista por causa das pessoas que moraram aqui antes de nós, eu acho, disse Gretel. Deve ter algo a ver com o fato de elas terem sumido porque não fizeram um serviço muito bom. E alguém botou elas para fora e chamou alguém capaz de cumprir as tarefas direito. Quer dizer, o papai. É claro, disse Gretel, que sempre falava sobre o pai como alguém capaz de causar qualquer mal e que jamais ficava bravo e sempre vinha dar-lhe um beijo de boa noite antes de ela ir dormir, o que se Bruno fosse realmente justo e deixasse de lado a tristeza causada pela mudança, teria de admitir que o pai fazia por ele também. Então nós estamos em Haja Vista porque os coitados que moravam aqui antes foram embora? Exatamente, Bruno, disse Gretel. Agora saia de cima da minha cama, você está amassando tudo. Bruno saltou da cama e aterrissou num tapete, numa pancada surda. Ele não gostou do ruído que ouviu, era muito oco. E o menino imediatamente decidiu que seria melhor não sair pulando pela casa com muita frequência, ou ela era capaz de desabar sobre suas orelhas. Não gosto daqui, disse pela 100ª vez. Eu sei que não gosta, disse Gretel, mas não há nada que possamos fazer a respeito, não é? Eu sinto falta de Carl e Daniel e Martin, disse Bruno. E eu tenho saudades de Hilda e Isabel e Louise, disse Gretel, e Bruno tentou lembrar qual das garotas era a monstrenga. Acho que as outras crianças não parecem nem um pouco amigáveis, disse Bruno, e Gretel imediatamente parou de ajeitar uma das bonecas mais horrendas na prateleira e se voltou de frente para ele, encarando-o. O que você disse? Disse que acho que as outras crianças não parecem nem um pouco amigáveis, repetiu ele. As outras crianças? Disse Gretel, parecendo confusa. Que outras crianças? Eu não vi nenhuma criança. Bruno correu os olhos pelo quarto. Havia uma janela, mas o quarto de Gretel ficava do outro lado do corredor, de frente para o dele, portanto a janela dava para uma direção completamente diferente. Tentando disfarçar, ele caminhou casualmente até a janela, meteu as mãos nos bolsos das calças curtas e tentou assoviar uma música que conhecia enquanto evitava olhar para a irmã. Bruno, perguntou Gretel, o que você pensa que está fazendo? Ficou maluco? Ele continuou a caminhada o assovio e prosseguiu evitando-a até chegar à janela, a qual, por um golpe de sorte, era também baixo bastante para que ele pudesse enxergar através dela.
Bruno viu do lado de fora o carro no qual haviam chegado, bem como 3 ou 4 outros veículos que pertenciam aos soldados que trabalhavam para o pai, alguns dos quais estavam por lá, fumando e rindo de alguma coisa enquanto olhavam nervosos para a casa. Mais além, via-se a saída que vinha da estrada e ao longe uma floresta que parecia pronta para ser explorada. Bruno, você poderia, por favor, me explicar o que quis dizer com este último comentário? Pediu Gretel. Tem uma floresta ali, disse Bruno, ignorando-a. Bruno, disse Gretel, ríspida, marchando na direção dele com tamanha velocidade que o garoto saltou da janela e se recostou na parede. O que foi? Ele perguntou, fingindo não saber do que ela estava falando. As outras crianças, disse Gretel. Você disse que não parecem de um pouco amigáveis. E não parecem mesmo, disse Bruno sem querer julgá-las antes de conhecê-las, mas se deixando levar pelas aparências, coisa que a mãe já lhe dissera diversas vezes para não fazer. Mas quais outras crianças? Perguntou Gretel. Onde elas estão? Bruno sorriu e caminhou na direção da porta, indicando a Gretel que o seguisse. Ela soltou um suspiro fundo ao fazê-lo, parando para depositar a boneca na cama, mas mudou de ideia e a pegou novamente, apertando o brinquedo contra o peito, enquanto entrava no quarto do irmão, onde quase foi derrubada por Maria, que corria para fora segurando algo muito parecido com um camundongo morto. Elas estão lá fora, disse Bruno, que havia chegado à sua janela outra vez e estava olhando através dela. Ele não se voltou para ver se Gretel estava no quarto e estava ocupada demais observando as crianças. Por alguns instantes até se esqueceu de que ela estava ali. Gretel ainda estava um pouco atrás e queria desesperadamente olhar por si mesma, mas havia algo no jeito como ele falara e no jeito com que observava que a fez sentir-se nervosa. Bruno jamais fora capaz de enganá-la quanto a coisa alguma, e ela tinha certeza de que o irmão não estava enganando agora, mas o jeito como ele olhava para fora lhe dava a sensação de que talvez não quisesse ver aquelas crianças afinal. Ela engoliu em seco e fez uma prece silenciosa para que de fato voltassem logo a Berlim no futuro previsível e não tivesse que esperar um mês, conforme Bruno sugeria. E então, ele disse, voltando-se para ela e vendo-a parada na porta agarrada à boneca, o cabelo dourado dividido simetricamente em 2 rabos de cavalo caídos nos ombros, convidando-o a um puxão. Não quer vê-las? Claro que quero, respondeu ela, caminhando hesitante na direção dele. Saia da frente, então, disse, afastando-o com o cotovelo. Aquela tarde, em Haja Vista, era de um dia brilhante e ensolarado, e o sol reapareceu de trás de uma nuvem, justo no instante em que Gretel olhava para fora da janela. Mas após um instante, seus olhos se ajustaram à luz. O sol tornou a desaparecer e ela viu a respeito do que Bruno estivera falando. Capítulo 4. O que eles viram através da janela. Para começar, não eram crianças, afinal. Ao menos, não todos. Havia meninos pequenos e grandes, pais e avós, talvez alguns tios também. E algumas daquelas pessoas que vivem sozinhas nas ruas da vida e não parecem ter parentes. Era gente de todo tipo. Quem são eles? Perguntou Gretel, tão boquiaberta quanto o irmão costumava ficar. Que tipo de lugar é esse? Não sei bem ao certo, disse Bruno, mantendo-se o mais fiel possível à verdade. Só sei que não é tão gostoso quanto a nossa casa. E onde estão as meninas? E as mães? E as avós? Talvez elas morem em outra parte, sugeriu Bruno. Gretel concordou. Ela não queria continuar olhando, mas era muito difícil voltar os olhos para outra direção. Até então, tudo que vira fora a floresta diante de sua própria janela, que parecia um pouco escura, fora mas um bom lugar para piqueniques se houvesse uma clareira mais adiante. Mas aquele lado da casa a vista era bem diferente. Começava até agradável. Havia um jardim logo abaixo da janela de Bruno. E era bem grande e repleto de flores crescendo em seções bastante ordenadas que aparentavam ser cuidadas com muito zelo por alguém que sabia que plantar flores num lugar como aquele era uma boa coisa a se fazer. Como acender uma pequena vela no canto de um enorme castelo numa charneca enevoada durante uma noite escura de inverno. Para além das flores, havia um pátio bastante aprazível com um banco de madeira, onde Gretel se imaginou sentada à luz do sol lendo um livro. Havia uma placa instalada na parte superior do banco, mas ela não conseguiu lê-la àquela distância. O banco estava voltado para casa, o que seria habitualmente estranho, mas naquelas circunstâncias ela compreendeu o motivo. A uns 5 metros mais adiante do jardim das flores e do banco com a placa, tudo ficava diferente. Havia uma enorme cerca de arame que envolvia toda a casa e se voltava para dentro do topo, estendendo-se em todas as direções para onde a vista de Gretel não alcançava. A cerca era muito alta, ainda maior do que a casa no qual estavam, e havia imensos mourões de madeira, como postes telegráficos distribuídos ao longo dela, mantendo-a de pé. Sobre a cerca havia grandes rolos de arame farpado entrelaçados em espirais, e Gretel sentiu uma pontada inesperada de dor dentro de si ao olhar para as pontas afiadas que sobressaíam ao longo de toda a extensão. Não havia grama do outro lado da cerca, na verdade não havia verde algum. Em vez disso, o chão parecia feito de uma substância arenosa, onde sua vista alcançava tudo o que havia eram cabanas baixas e prédios quadrados e amplos espalhados pelos arredores.
e uma ou duas colunas de fumaça ao longe. Ela abriu a boca para dizer alguma coisa, mas então percebeu que não encontrava as palavras para expressar sua surpresa e fez a única coisa que podia fazer, fechando-a novamente. Está vendo? Disse Bruno do canto do quarto, sentindo-se silenciosamente satisfeito consigo mesmo, porque o que quer que houvesse lá fora, e fossem eles quem fossem, fora ele quem primeiro descobrira e poderia vê-los sempre que quisesse, pois estavam do lado de fora da janela do seu quarto e não do dela, e portanto pertenciam a ele, e ele era o rei de tudo que eles viam, e ela era sua súdita inferior. Não entendo, disse Gretel. Quem seria capaz de construir um lugar tão assustador? É mesmo assustador, não é? Concordou Bruno. Acho que aquelas cabanas têm apenas um andar. Veja como são baixas. Devem ser casas de tipo moderno, disse Gretel. Papai odeia as coisas modernas. Então acho que ele não vai gostar delas, disse Bruno. Não, respondeu Gretel. Ela ficou parada um bom tempo olhando para elas. Com 12 anos, era considerada uma das meninas mais inteligentes da classe, então apertou os lábios, estreitou os olhos e forçou o cérebro a entender o que ela estava vendo. Ao final só conseguiu pensar em uma explicação. Aqui deve ser o interior, disse Gretel, voltando-se triunfante para encarar o irmão. O interior? Sim, é a única explicação, está vendo? Quando estamos em casa, em Berlim, estamos na cidade. É por isso que há tanta gente e tantas casas, e as escolas são cheias, e não dá para chegar ao centro da cidade no sábado à tarde sem ser empurrado de poste em poste. Sim, disse Bruno acenando com a cabeça, tentando acompanhar o raciocínio. Mas aprendemos na aula de geografia que no interior, onde ficam os fazendeiros e os animais, e onde a comida é produzida, há grandes áreas como esta, onde as pessoas moram e trabalham, e de onde mandam toda a comida para nos alimentar. Ela olhou pela janela novamente para a grande imensidão diante dela e para a distância que havia entre cada uma das cabanas. Deve ser aqui, é o interior. Talvez aqui seja a nossa casa de férias, acrescentou esperançosa. Bruno pensou a respeito e balançou a cabeça. Acho que não, disse ele com grande convicção. Você tem 9 anos, retrucou Gretel. Como poderia saber? Quando tiver a minha idade, você entenderá essas coisas muito melhor. Pode ser que sim, disse Bruno, que sabia que era mais jovem, mas não concordava que isso diminuísse suas chances de acertar o palpite. Só que se aqui é o interior, como você diz, onde estão todos os animais de que você falou? Gretel abriu a boca para responder, mas não conseguiu pensar numa resposta adequada, então optou, em vez disso, por olhar uma vez mais pela janela e procurar pelos bichos, porém eles não estavam em parte alguma. Deveria haver vacas e porcos e ovelhas e cavalos, disse Bruno, quero dizer, se fosse uma fazenda, para não falar nos patos e galinhas. E não há bichos aqui, admitiu Gretel em voz baixa. E se eles cultivassem alguma comida aqui, como você sugeriu, prosseguiu Bruno, divertindo-se muito, então acho que o solo teria de ser um aspecto bem melhor do que esse, não acha? Nessa sujeira não deve dar para plantar nada. Gretel olhou novamente e acenou com a cabeça, pois não era tola a ponto de insistir que estava certo o tempo todo, quando estava claro que os argumentos se voltavam contra ela. Talvez não seja uma fazenda, então, ela disse. Não é, concordou Bruno. O que quer dizer que aqui talvez não seja o interior? Ela prosseguiu. Não, acho que não é, ele respondeu. Ele se sentou na cama e por um instante desejou que Gretel se sentasse ao seu lado e pusesse o braço ao seu redor e dissesse que tudo ficaria bem e que mais cedo ou mais tarde os dois aprenderiam a gostar de lá e jamais quereriam voltar a Berlim. Mas ela ainda estava olhando pela janela e desta vez não observava as flores, nem o pátio, nem o banco com a placa ou a cerca alta, ou os postes de madeira, nem os rolos de arame farpado ou o chão estéril para além deles, nem as cabanas ou os pequenos prédios, ou mesmo as colunas de fumaça. Em vez disso, ela estava olhando para as pessoas. Quem são todas aquelas pessoas? Ela perguntou em voz baixa, como se não estivesse conversando com Bruno, mas pedindo uma resposta de outra pessoa. E o que elas estão fazendo lá? Bruno se levantou e pela primeira vez eles ficaram juntos observando ombro a ombro aquilo que acontecia a menos de 150 metros da própria casa. Por toda parte que olhavam, viam pessoas altas e baixas, velhas e jovens, todas perambulando. Algumas ficavam imóveis em grupos, as mãos ao lado do corpo, tentando manter a cabeça erguida enquanto um soldado marchava diante delas, abrindo e fechando a boca com rapidez, como se estivesse gritando alguma coisa. Algumas formavam uma espécie de corrente, empurrando carrinhos de mão de um lado da instalação até o outro, surgindo de um lugar além do alcance da vista e levando os carrinhos mais adiante até chegar atrás de uma cabana, onde desapareciam novamente. Algumas permaneciam perto das cabanas em grupos silenciosos, sempre olhando para o chão, como naquele tipo de brincadeira cujo objetivo é não ser visto. Outras usavam muletas e muitas tinham ataduras em torno da cabeça. Algumas carregavam pás e eram levadas por grupos de soldados até um lugar onde não podiam mais ser vistas. Bruno e Gretel podiam ver centenas de pessoas, mas havia ali tantas cabanas e o campo ia tão mais longe do que eles conseguiam ver, que parecia haver milhares de pessoas lá. E todos morando tão perto de nós, disse Gretel franzindo o senho. Em Berlim, na nossa rua calma e agradável, havia apenas 6 casas. E agora são tantas. Por que o papai aceitaria um emprego aqui, num lugar tão feio e tão cheio de vizinhos? Não faz sentido. Olha ali, disse Bruno e Gretel seguiu
E Gretel seguiu com os olhos a direção que ele apontava e viu emergir de uma cabana na distância um grupo de crianças, todas juntas acompanhadas por soldados que gritavam com elas. Quanto mais eles gritavam, mais juntos os pequenos ficavam, mas então um dos soldados se lançou na direção do grupo e elas se separaram e fizeram o que ele parecia exigir desde o início, que era formar uma fila única. Quando assim fizeram, os soldados começaram a gargalhar e as aplaudiram. Deve ser algum tipo de ensaio, sugeriu Gretel, ignorando o fato de que algumas crianças, mesmo as mais velhas, mesmo aquelas que pareciam ter a idade dela, davam a impressão de estar chorando. Eu falei que havia crianças aqui, disse Bruno. Não são o tipo de criança com quem eu gostaria de brincar, disse Gretel com a voz determinada. Elas parecem imundas. Hilda, Isabel e Luiz tomam banho toda manhã e eu também. As crianças parecem nunca ter tomado banho em suas vidas. Lá parece mesmo bem sujo, disse Bruno. Mas e se elas não tiverem banheiro? Não seja burro, disse Gretel, apesar de já ter ouvido incontáveis vezes que não deveria chamar o irmão de burro. Que tipo de gente não tem banheiro? Não sei, disse Bruno. Gente que não tem água quente? Gretel observou-os por mais alguns momentos, antes de ter um calafrio e se afastar. Vou para o meu quarto arrumar minhas bonecas, disse ela. A vista de lá é bem mais bonita. Com esse comentário, ela se foi voltando pelo corredor até o quarto e fechando a porta atrás de si. Mas demorou um pouco antes de retomar a arrumação. Sentou-se na cama e muitas coisas passaram pela sua cabeça. E um pensamento final passou pela cabeça de seu irmão enquanto ele observava centenas de pessoas na distância prosseguindo com seus assuntos. E era o fato de que todos eles, os meninos pequenos, os meninos grandes, os pais, os avós, os tios, as pessoas que vivem sozinhas nas ruas da vida e não parecem ter parentes, usavam as mesmas roupas, um conjunto de pijamas cinza listrado com um boné cinza listrado na cabeça. Que coisa incrível, ele murmurou, antes de se voltar para o outro lado. Bom, pessoal, vou dar uma pausa por aqui, parei na página 40 do livro, tá? Este livro tem, deixa eu ver, nem me lembro. São 150, não, mentira, 170 e... Ó, 186 páginas. Ele não é tão grande, não. 186 páginas, tá? Olha, gente, até que encontrei uma coisa que... me surpreendeu, olha. Eu não sabia que tinha uma página falando sobre o autor. Tem uma página aqui falando sobre o autor do livro, John Boyne. John Boyne nasceu em Dublin, capital da Irlanda, em 1971. Estudou língua inglesa no Trinity College e literatura criativa em Norwich, da faculdade de East Anglia. Como começar a vida de escritor não é fácil, é preciso ler muito, escrever mais ainda e depois encontrar algum editor que goste do que se escreveu. Assim que ele terminou os estudos, foi trabalhar numa grande livraria para ao menos ficar perto das letras. Acordava de madrugada todo dia a fim de escrever por algumas horas antes de ir trabalhar. E deu certo. Hoje é autor de 6 romances, vários contos e artigos de jornal. Sua obra recebeu diversos prêmios e foi traduzida para 34 línguas, diferentemente dos outros livros dele, muito pensados e planejados. O Menino do Pijama Listrado foi escrito em apenas 2 dias e meio. Assim mesmo de uma vez, e parece ter funcionado. Na terra natal do autor, o livro foi o mais vendido por cerca de 1 ano e agora está sendo transformado em filme. John tem um site em inglês na internet, www.johnboyne.com. Olha só, o Menino do Pijama Listrado venceu 2 Irish Book Awards. Foi finalista do British Book Award e em 2008 foi transformado em filme pela Miramax. Os livros de Boyne foram traduzidos para mais de 30 idiomas. Ele mora em Dublin. Para saber mais sobre o autor, acesse o site em inglês www.johnboyne.com. Autor de 6 romances. Bacana, bacana. Bom, pessoal, no próximo vídeo eu continuo a leitura deste livro fantástico aqui, tá? Fantástico, tá? Um dos melhores livros aí da Era Moderna, sem sombra de dúvidas, tá? Até porque a Era Moderna não produz tantos livros bons assim, tá? Pelo menos os que eu leio aí, esse daqui é, sem sombra de dúvidas, uma agulha no palheiro, né? Isso aqui é um achado em meio à literatura que a gente tem aí. Claro que a literatura internacional tem muita literatura boa aí, tá? Mas no Brasil, se você olhar no Brasil, é uma coisa deplorável. Deplorável. Bom, no próximo vídeo eu continuo a leitura desse livro aí. Continua me seguindo, tá? Se você não ativou o sininho das notificações, assine-o, né? Acione-o. Se você não acionou o sininho das notificações, acione-o, por favor. Curta esse vídeo, compartilhe este vídeo, tá? E não perca aí a leitura desse livro fenomenal, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.